chicotear, torturar, transformar ele numa outra coisa, prender, fazer ele dormir, é impossível, porque é justamente o conceito de espírito como esse princípio inteligente imaterial. Então é muito importante a gente entender esses conceitos. Exatamente. Uma vez que se compreende bem isso, por exemplo, se você se lembrou bem no movimento espírita, nesses romances, vão dizer de perispírito como sendo uma espécie de HD, que as informações ficam ali, né? E o cosmos traz essas questões, fala, tá, então, o espírito mudando de um mundo para outro, agora vai ter que fazer um backup, passar aquela informação para o novo perispírito, né? Ou se é que eu posso me expressar assim, que ele vai usar. Como que isso acontece? Não é mais fácil aceitar a coisa que é lógica e racional, que, né, o foco, a alma, é a causa inteligente, né? Nada mais que isso, não é a matéria. Bom, mas aí vão criando esse monte de histórias, de explicações, de teorias que só dificultam o entendimento de algo que poderia aqui, entre aspas, ser bem simplificado quando você vai explicar. Eric. Não, exatamente, né? Exatamente, né? Esse exemplo é bem interessante, né? Do livro, né? O livro tem um pensamento do autor. Não, o pensamento ele é intrínseco, né? Quando, por exemplo, Kardec fala que a gente pode se comunicar com os anjos da guarda pelo pensamento, e o anjo da guarda pode estar em outro mundo, e ele mesmo assim, pelo fluido cósmico universal, né? Não é que o pensamento sai do espírito e vai para o... A alma afeta os fluidos, de alguma forma que a gente não conhece a natureza física, né? Leva essa informação, né? Não é que sai, né? E sobre isso do cérebro é isso, né? Os materialistas confundem causa e efeito, né? O cérebro é efeito, né? Não é a causa, né? Se o cérebro fosse causa dos pensamentos, não haveria livre-arbítrio nenhum. Seria totalmente, a gente seria um robô, né? Totalmente mecânico, né? Porque não teria, imagina, a matéria, ela é regida por leis mecânicas, assim, né? Então não teria espaço para qualquer tipo de livre-arbítrio, né? Então isso é uma ideia completamente, né, irracional, né? Enfim. Tem mais perguntas aqui no meu canal. Não sei se vocês já tá tarde ou querem ir. Pode colocar. Não, mas pode. Tem 7 minutos ainda. Eu vou ter que escolher uma pergunta aqui, não dá para responder todas, infelizmente. A Ana Cristina pergunta sobre que você falou que o espírito não dorme, né? A Ana Cristina perguntou, e a questão da perturbação, do torpor, né? Que fala que no momento da morte a alma tem um certo torpor, uma perturbação. Ela pergunta se isso não seria um estado de sono ou de inconsciência. Boa essa pergunta. Não, percebe o seguinte. Deixa eu tentar por que lado eu vou começar a questão, mas percebe o seguinte, Ana, que tanto não é uma coisa do espírito isso, que todos os espíritos passam por perturbações diferentes, né? Então, isso, na verdade, é algo que acontece porque o espírito inferior, ele não consegue dominar a matéria. A matéria predomina sobre o espírito. Entende? Então, os espíritos inferiores, quando eles desencarnam, eles têm a perturbação. E à medida que ele vai evoluindo, ele não tem mais a perturbação, porque ele passa a dominar a matéria. Então, o que acontece? A matéria, ela influencia o espírito.
tá? Mas ela não determina o que o espírito vai ser, ou não pode obrigar o espírito a negar, a alterar a natureza dele. Mas não significa que a matéria não influencie o espírito. Então, os espíritos, eles sofrem essa perturbação, mas percebe que, como é que Kardec coloca essa perturbação? Ele coloca essa perturbação como algo que o espírito, ao mudar os pensamentos, sai da perturbação. Então, nota que, se fosse algo exterior que determinasse, não bastaria mudar de pensamento. Ou todos passariam pelas mesmas condições. Percebe? Deixa eu tentar pegar um exemplo. O exemplo que a gente pode ter para entender isso é, por exemplo, quando a gente está no corpo. Quando a gente está no corpo, se a gente estiver numa sala, vou criar aqui um exemplo que eu acho que vai clarear mais. Imagina que nós todos aqui estivéssemos numa mesma sala e alguém começasse, por alguma causa, seja qual for, a aumentar a temperatura dessa sala. Mas vamos imaginar que alguém começa a aumentar, tem um aparelho lá que vai aumentando a temperatura da sala. Todos nós vamos sentir os mesmos efeitos. Não interessa se a pessoa vai orar, se a pessoa é espírita, se não é espírita, se a pessoa é boa, ruim, superior, inferior. Todas sofrem a influência externa. Agora, nota que na perturbação não é assim, a perturbação espiritual. É o espírito que está deixando esse corpo, que ele estava preso, e aí ele passa por um estado que Kardec chamou de perturbação, né? Só que, claro, a gente tem que usar palavras para explicar, dizer alguma coisa. É um estado que não é o estado normal do espírito. Porque ele está saindo da matéria da qual ele estava preso. Porque uma vez que eu estou preso na matéria, eu não tenho 100% de controle de tudo, né? A matéria não pode me destruir. A matéria não pode fazer eu ser algo diferente do que eu sou. Mas ela é um obstáculo para o espírito inferior. Ela é um obstáculo. Eu continuo sendo o que eu sou, mas a matéria me cria um obstáculo. Vamos tentar criar outro exemplo. O Erasto usa esse exemplo, né? Imagina que eu tenho um vidro, ele usa esse exemplo para mediunidade, né? Mas serve para a gente entender. Eu tenho um vidro que está passando a luz por esse vidro. Quanto mais eu for escurecendo o vidro, colocando coisas escuras nesse vidro, a luz ela tem mais dificuldade para chegar no outro lado. Mas a luz continua sendo a luz, percebe? É nesse sentido que a gente está falando a diferença. Então, quando a gente está no corpo, e aqui é a pergunta do Humberto, né? Qual o reflexo de um cérebro lesionado do espírito? Quando ele está encarnado, por exemplo, isso tem ligação também com a pergunta da Ana Cristina, né? Porque quando eu estou na matéria, encarnado, para eu me manifestar aqui no meu corpo, o meu cérebro tem que estar são. Se, por exemplo, eu tomar um tiro que destrói meu cérebro e eu permanecer vivo, eu passo a viver um estado vegetativo. Mas a alma não. Se eu me comunicasse por outro cérebro saudável, eu continuo lúcido com as minhas ideias. Eu continuo lúcido com as minhas ideias. É a mesma coisa na perturbação. Agora acho que vai ficar mais claro. A perturbação ocorre, mas nota que a perturbação não altera quem eu sou. Porque assim que a perturbação passa, eu sou o mesmo. Eu não perdi as minhas ideias, a minha memória, a minha lembrança. Percebe que a perturbação não consegue eliminar ou alterar o que eu sou. Ela altera a minha manifestação daquilo que eu sou, como o cérebro. Agora, o espírito, depois que ele adquire uma evolução maior, nem essas perturbações que a gente tem aqui do corpo, bloqueio da memória, perturbação espiritual, nem isso ele tem mais.